Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você. Fica no vídeo até o final, já deixa seu like, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário. Esse vídeo terá o título Rasgando o Verbo, você vai entender o porquê desse título ao longo do vídeo. Vamos para o vídeo. Temos por base o livro de João, capítulo 8, versículo 1, que diz: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhes: Mestre, esta mulher foi apanhada no seu próprio ato de adultério. Na lei nos mandou Moisés que a tais seja apedrejada. E tu, pois, o que dizer? Isto diziam eles, tentando-o para que eu tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedras contra esta mulher. Ou melhor, contra ela. Queridos, esse vídeo, nessa palavra, melhor dizendo, nós temos aqui uma palavra totalmente explicada. Por si, ela já se explica. Nós vamos ver que Jesus Cristo está ensinando a multidão. Quando chega aqueles homens trazendo aquela mulher que eles pegaram em adultério, eles levam até a presença do Senhor, para que o Senhor Jesus Cristo julgasse aquela mulher. Só que Jesus, ele olha para aquela mulher e olha para aqueles homens, e ele vê que aqueles homens estavam igual àquela mulher a qual eles trouxeram diante da presença do Senhor, com as pedras preparado para o atirar nela. Eles queriam apedrejar aquela mulher. Mas entenda que quando Jesus Cristo ele quer demonstrar o seu amor, qual é a sua afinidade, para que ele veio como um homem aqui na terra. Ele começa a escrever com seu dedo na terra. E ele diz: olha para aqueles homens e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Só que a Bíblia vai dizer que eles começaram a largar as suas pedras, desde o mais velho até o último, e todos foram saindo. De modo que a Bíblia vai dizer que ficaram só Jesus e aquela mulher no meio. Quando fala que aquela mulher ficou no meio, está dizendo que Jesus olha para o lado, olha para o outro e não vê ninguém, acusando mais aquela mulher. E ele diz: cadê os teus acusadores? E ela diz: Senhor, nenhum. O que eu quero nesta palavra dizer sobre pecado, eu quero, na verdade, pregar sobre pecados. Porque a Bíblia descreve o adultério, a Bíblia descreve prostituição, e a Bíblia descreve fornicação, e a Bíblia descreve homens afeminados. Aqui nós estamos falando de quatro características de pecados, e das quais pode se tornar pecado mortais. Por que eu estou dizendo pode se tornar pecados mortais? Primeiro que o pecado, quando ele é consumado pela pessoa que está pecando, então esta pessoa automaticamente ela já está sendo condenada por causa do ato do pecado. Mas quando essa pessoa,
ela tem um encontro com Jesus Cristo, essa pessoa, ela entra no coração dela o arrependimento, pelo que leva esta pessoa a se arrepender daquele ato pecaminoso. E a Bíblia diz que uma vez que você se arrepende dos seus pecados, que você tem um encontro com Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados, você se torna uma pessoa limpa, nova criatura e preparada para qualquer momento entrar no reino do céu. Quando eu disse que esses pecados, ele pode tornar um pecado que pode te levar à condenação de morte eterna, é por esta razão, porque muitas das vezes as pessoas estão pecando, e ela gosta tanto de pecado que ela não quer nem saber de querer ter um encontro real com Jesus. Porque o pecado para ela é como se fosse, como se tivesse um sabor de mel, digamos assim, e elas preferem mais fazer a vontade da sua carne, a vontade pecaminosa, do que ter um encontro com Jesus. Então este pecado pode se tornar um pecado mortal na vida de um ser humano, ou pode se tornar este ser humano livre destes pecados, por mais que você tenha cometido este pecado. Mas se você se arrepende, ouve a palavra do Senhor e se arrepende por ter cometido estes pecados, você pode se tornar uma nova criatura na presença de Deus. Mas vamos lá. Falando-se de encontro real com Jesus Cristo, é diferente de uma pessoa que foi convencida pelo Evangelho. Uma pessoa que foi convencida pelo Evangelho, ela pode parar um tempo de cometer estes pecados. Ou seja, uma pessoa convencida, ela não é totalmente liberta. Por mais que ela venha um arrependimento, por mais que eles orem, por mais que eles busquem, por mais que eles chorem, mas vai chegar um momento que essas pessoas, elas vão cair na tentação dos atos pecaminosos das quais eu citei aqui. E por eles cair na tentação dos atos pecaminosos das quais eu citei aqui, é o que vai levar à característica de que essas pessoas, elas não tiveram verdadeiramente um encontro com Jesus Cristo. E a Bíblia está dizendo: cuidado tu que está de pé para que não caia. Qual é o cuidado que nós temos que ter para que nós não venhamos cair nestas tentações de pecados, das quais foram citados aqui? Orando e jejuando a todo tempo? Correto, isso deve ser uma rotina na vida de um cristão. Vigiando. Vigiar é o que o Senhor Jesus Cristo mais enfatizou em seus ensinamentos. Vigiai e orai para que não caias em tentação. Outra coisa, queridos, que leva o homem a cometer estes pecados, que por mais que o homem às vezes tenha um encontro real com Jesus Cristo, mas ele começa a querer pisar, querer deixar o ego, querer deixar que ele se ache melhor do que outras pessoas, e muitas das vezes ele não é nada. E isso leva ele começar a sentir desejos pecaminosos em sua carne. Por quê? Porque ele começa a esquecer de Deus. Ele começa a querer fazer as coisas do seu jeito, quando na verdade nós temos que fazer a vontade de Deus. É por isso que o Senhor Jesus Cristo ele vem sempre enfatizando nesse tema: vigiai e orai, para que não caias em tentação. O fato é que, nesse tempo em que nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo, nós temos visto por aí afora
muitos escândalos por conta destes pecados. E são pastores, homens que foram ungidos, escolhidos para pregar o Evangelho, que estão caindo nesses atos pecaminosos, queridos. E isso tem levado o escândalo ao extremo e exageradamente. E a Bíblia está dizendo: ai daquele pela qual o escândalo entra na minha casa. O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo ai. A palavra ai, por mais que você acha que não vai chegar na tua vida agora, querido, você está no auge pecaminoso e acha que as coisas vai ser tão fácil para você, vai ser, só chegar lá, dobrar meu joelho, me arrepender, pedir perdão e as coisas vai ficar normal. Não é bem assim, não. Lembra que quando o Senhor Jesus Cristo escolheu Paulo para ser um apóstolo, Paulo estava fazendo o quê? Perseguindo a igreja. E o Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e ele saberás o quão duro vai ser para ele levar a minha palavra aos reis e aos filhos de Israel. Queridos, quando o Senhor disse isso, o Senhor estava dizendo: olha, tudo que ele fez, ele vai pagar pregando. Só que Paulo ele teve um encontro tão real com Jesus Cristo, que por mais que ele sentia o espinho na carne, eu acredito que aquele espinho na carne de Paulo era o desejo de cometer os atos pecaminosos, queridos, que ele chora, ele geme, ele sente aquele espinho na carne, ele ora a Deus, pede a Deus para que tirasse aquele espinho da carne, e o próprio Senhor vai dizer para ele: não, Paulo, se eu tirar, aí o negócio vai ficar feio para você. Você vai se achar demais. Entende? Que o espinho na carne, na vida de Paulo, era necessário para que ele viesse cada dia mais se aquebrantar diante de Deus. Você entende, querido, que muitas das vezes, quando você sente esse desejo da carne, não é para que você venha consumar esse desejo, mas é para que você venha se aproximar mais de Deus, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você queima esses desejos carnais. Só que nos dias atuais, hoje em dia, querido, a coisa está tão feia, está tão séria, que por aí afora, quando nós acessamos as redes sociais, nós vamos se deparar com vídeos totalmente, meu Deus, expondo o pecado, expondo os atos pecaminosos dentro dos templos, dentro das igrejas. E isso tem sido o tema dos últimos dias, pela boca de muitas pessoas. Pessoas que poderiam até estar se arrependendo dos seus pecados e vindo para Cristo. Mas essas pessoas estão querendo ver o espelho de um verdadeiro cristão, quando, na verdade, alguns cristãos estão praticando esses atos pecaminosos. Esses dias eu me deparei com um vídeo colocado aqui pelo youtuber Davi, encontro com Davi Oliver, se não me engano. Ele colocava um vídeo de uma pastora missionária, Edilene, e ela de cima do monte dizendo que estava fazendo a obra de Deus, e ela estava falando cada coisa horrível, cada palavra horrível, dizendo que era Deus que estava mandando, querido. Deus fala sobre esses atos pecaminosos, mas não com essas palavras que para o mundo é natural, que para o mundo é uma coisa, se tornou uma coisa natural. Eu não posso falar nesse vídeo as palavras, não posso repetir as palavras que ela estava falando, né? Porque é uma coisa feia, uma coisa muito, para um crente citar umas palavras daquela ali, é uma coisa feia. Nós sabemos que existe pecado. Nós sabemos que existem pessoas que estão cometendo esses atos pecaminosos.
Vamos supor, a pessoa que está no ato de adultério é uma pessoa que é casado ou que é casada e sente desejo por outra pessoa e acaba tendo um relacionamento extraconjugal e que leva à destruição de um casamento. E que pode também levar ao afastamento de muitas outras pessoas que estão dentro da igreja e por ver essa situação não querendo aceitar, mas acaba se afastando. Outros que estão vivendo em prostituição. Quais são aquelas pessoas que nós temos que identificar que está vivendo em prostituição? É aquela pessoa que tem um desejo tão extremo da carne, o desejo de se sexualizar com alguém, que ela não se sacia apenas com um parceiro. Ela quer diversas pessoas se relacionando ao mesmo tempo, no mesmo dia, em uma semana, pega várias pessoas. Mulher pega vários homens, homens pega várias mulheres. E isso se chama prostituição. Tem pessoas que hoje em dia pensam que prostituição é a pessoa que vende o seu corpo. Pessoas que se relacionam com outras pessoas por dinheiro, por ganhos financeiros. Não. Prostituição é quando a pessoa ela não se sacia apenas com uma pessoa e ela quer diversas pessoas. Diversos homens, diversas mulheres. E isso se chama prostituição. Essas pessoas estão vivendo um ato de prostituição, o pecado da prostituição. E quando eu digo pecado da prostituição, queridos, eu estou dizendo, não é somente, como é que diz? Dessas pessoas que pegam várias pessoas. O pecado da prostituição, nós estamos sabendo que são pessoas que têm desejos insaciáveis. Existem pessoas assim dentro dos templos, no meio do povo de Deus? Existe. Existe, e isso está explícito para que todos vejam. E não são apenas membros, são pessoas da alta cúpula do meio evangélico que está afundado nesses atos pecaminosos e elas não conseguem mais se controlar. São pastores, são pastoras e elas explicitam o seu corpo, sua nudez, mostra para quem quiser saber, para quem quiser ver e não estão nem aí se isso vai levar ao escândalo, se isso vai trazer um escândalo para o meio evangélico, quando na verdade o evangelho nós estamos vendo através das redes sociais que há um escândalo muito terrível por aí afora. São pessoas se relacionando com pessoas do mesmo sexo e isso tem sido um escândalo terrível dentro dos tempos. Lembrando que eu não estou aqui expondo atos preconceituosos contra ninguém. Eu estou falando com base bíblica. Porque se você que está me assistindo agora e está vivendo nessas práticas pecaminosas, querido, é essas práticas pecaminosas que pode te levar à condenação eterna. E você precisa entender que você tem que ter um encontro real com Jesus Cristo. Porque o momento que você tiver um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, querido, você não vai querer mais saber de cometer esses atos pecaminosos. E por mais que a sua carne pede, por mais que a sua carne te machuque, para que você faça e busque isso, você vai dizer, não, o encontro real com Jesus Cristo é muito mais do que qualquer ato que venha me saciar a minha carne, o meu desejo carnal. Porque não existe desejo carnal só nos atos só nos atos sexuais, não. Existem outros desejos carnais que muitas das vezes levam o escândalo também da igreja. Como pessoas que estão dentro da igreja e estão usando droga. Pessoas que estão vivendo dentro da igreja e sentem o desejo de beber cachaça. Pessoas que estão dentro dos templos da igreja e mente. Pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem largar a mentira dos seus lábios. Isso também leva à condenação de morte. Porque a Bíblia, o próprio Senhor Jesus Cristo já está dizendo que a pessoa que anda com a mentira é filho do diabo, da mentira.
Quem é o pai da mentira? Satanás, é o diabo, ele é o pai da mentira. Se você anda com esse ato pecaminoso no seu lado, mentindo para sua esposa, mentindo para sua família, mentindo para os seus filhos, mentindo para o seu patrão, seja lá para quem for, mentindo para o seu pastor, você está cometendo um ato pecaminoso e este ato pode te levar também à condenação eterna, querido. Então, quando eu venho nesse vídeo dizendo que eu estou rasgando o verbo a respeito desses atos pecaminosos, eu quero te dizer que hoje chegou o momento de você refletir a sua vida, de como você está vivendo na presença do Senhor, e você se arrepender dos seus pecados. Porque estamos vivendo os últimos momentos da igreja de Cristo na terra. A igreja começou a ser perseguida na terra. A igreja começou a ser bombardeada de todos os jeitos, de todas as formas. Você quer continuar vivendo como se Jesus Cristo não voltasse agora? Como se Jesus Cristo não viesse buscar a sua igreja? Como se você nunca fosse morrer? Como se você nunca fosse se encontrar com a morte? Você quer continuar vivendo como se o amanhã já fosse planejado para a sua vida? Queridos, nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Então, o momento de você se arrepender é agora. O momento de você largar essas práticas pecaminosas é agora. E a Bíblia vem descrevendo uma série de pecados que nos leva à condenação. Mas quando nós começamos a pregar sobre isso, as pessoas querem nos condenar. As pessoas querem calar a nossa voz, dizendo que nós estamos sendo... Nós estamos sendo... Como é que diz? Me fugiu da mente agora uma palavra. Racista. Que nós estamos cometendo o ato intolerância religiosa. E eles começam a inventar um monte de coisas que querem levar nós à condenação pelas leis dos homens. Quando, na verdade, nós estamos falando biblicamente, estamos falando da palavra, a qual o Senhor está dizendo que se nós estamos convivendo nesses atos pecaminosos, verdadeiramente nós não somos salvos. Infelizmente. Quer dizer que então nenhum crente pode, nenhum crente tem pecado? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. E a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, esse é mentiroso. Por que eu estou dizendo isso? Porque por mais que eu não cometa esses atos pecaminosos, que são atos de adultério ou da prostituição, eu posso estar falando algo que pode ser um pecado diante de Deus. Outra coisa, querido, eu disse aqui de fornicação. O que é fornicação? A fornicação é diferente do adultério e é diferente da prostituição. Veja que a fornicação, o Senhor fala da fornicação entre duas pessoas. Ou seja, a pessoa começa a namorar, o homem pega uma namorada, começa a namorar e assume um relacionamento com ela. Um relacionamento que esse relacionamento pode levar até um relacionamento mais sério. Ou seja, no futuro um casamento. Mas essa pessoa não espera às vezes o tempo certo de assumir um compromisso matrimonial. Ou sejam casados e elas começam a ter desejo sexual um pelo outro. E eles começam agora a cometer esses desejos, a consumar o ato sexual. Isso significa que essa pessoa está em fornicação. Fornicação. E existem muitos fornicadores dentro da igreja também. Existem muitas pessoas, namorados, que são namorados, que estão fornicando dentro da igreja. E a igreja tem fechado os olhos para isso. Hoje em dia não se vê mais revelação, né? Porque os homens estão aí que diz que não pode mais ter revelação, que não pode mais profecia, que não pode... E a Bíblia está dizendo, Paulo deixa bem claro, que uma igreja que não tem a profecia, essa igreja, ela vive, muitos vivem dentro dessa igreja em pecado e não tem revelação, e não tem profecia, e não tem quem revele. Queridos, esses pecados são encobertos. São encobertos. É necessário vir alguém
né, que tenha uma certa intimidade com Deus e que Deus revele para essa pessoa os seus atos pecaminosos, para que essas pessoas venham se acordar, para que essas pessoas venham se despertar. E você que está assistindo isso, você quer sair, você quer ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo e largar todas essas práticas pecaminosas, queridos? Então esse é o momento. Esse é o momento de você dizer: eu quero ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. E quero sair dessas práticas pecaminosas que estão me levando à condenação. Você pode ser um pastor, você pode ser um presbítero, um evangelista, você pode ser quem você for dentro da igreja. E você precisa se arrepender, você precisa voltar ao primeiro amor. Porque quando a pessoa está vivendo nesses atos pecaminosos e está dentro da igreja e achando que está certo, perdeu a essência do primeiro amor. Perdeu aquela coisa de estar no primeiro amor, buscando, orando, jejuando e vigiando, lendo a Bíblia todo o tempo. Perdeu essa graça. Hoje prega apenas porque tem a técnica. Hoje prega apenas porque sabe o conhecimento. Já pregou muitas vezes, então gravou em suas mentes, em seus corações. Mas a verdade é que estão agora um sepulcro encaiado. Estão como um sepulcro encaiado e acha que está agradando ao Pai. Não está. Não está. O Espírito Santo geme quando vê você se encontrando às escondidas com a sua amante, com seu amante. O Espírito Santo geme quando vê você se encontrando escondida com vários parceiros, com várias pessoas. Oh, aleluia, glória a Deus. O que que você quer da sua vida? O que que você quer da sua vida, meu querido? Você quer continuar nessas práticas pecaminosas, a qual a Bíblia diz: ficarão de fora os adúlteros, os prostitutos, ficarão de fora os afeminados, homens afeminados ficarão de fora. A Bíblia está dizendo isso. O que você quer? Um outro dia eu vou explicar sobre algumas coisas que nesse vídeo ficou muito longo e eu não quero mais ir avante. O que que você quer? Essa é a pergunta que eu te faço. Você quer Jesus? Você quer a salvação? Então, saia das práticas pecaminosas. Largue tudo, que isso não foi para você, querido. O Senhor reservou o céu para você. O Senhor reservou o céu para você. Então rejeita o pecado. Rejeita o pecado, vomita ele para fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça hoje um concerto com Deus. Conserta-te na presença do Senhor e você vai ver que a sua vida vai mudar. Conserta-te na presença do Senhor e você vai ver que o Espírito Santo de Deus, ele quer continuar sendo teu amigo. Deixa hoje de ser um sepulcro encalhado na presença do Senhor. E faça tão somente a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.